Bom, gente, então, agora voltando na segunda parte de equilíbrio, vamos falar agora das constantes de equilíbrio. Como eu tinha dito, como no equilíbrio, a gente tem o quê? Qual é a característica do equilíbrio? A gente tem que no equilíbrio a velocidade do sentido direto de uma reação, como a gente viu aqui, é igual à velocidade no sentido inverso da reação. Ou seja, V1 é igual a V2. Sendo assim, se a gente só que a gente tem as expressões para cada uma dessas velocidades. Se a gente igualar elas, como é o conceito de equilíbrio, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui K1, ou seja, vezes a concentração de A elevado a zinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho, vai ser igual ao K2, que é a constante no sentido inverso, vezes a concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. Agora, como que eu acho o Kc? Ok, eu vou fazer essa demonstração só para não precisar, se necessário, fazer as outras. Se eu passo esse K2 para o outro lado, dividindo, e pego essas concentrações aqui, e passo para o outro lado, também dividindo, o que eu vou ter? Eu vou ter como que K1 sobre K2 vai ser igual a constante concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho, dividido pela concentração de Azão elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Lembrando que as letras maiúsculas representam as substâncias presentes no equilíbrio, e os coeficientes C, D, A, B, os expoentes representam os coeficientes da equação. Só que K1 sobre K2, ambas são constantes. Se eu divido duas constantes, eu crio uma outra constante, que, como a gente está tratando de equilíbrio, vai ser o nosso Kc. Ou seja, a gente tem que o Kc vai se dar dessa forma. Ou seja, resumindo, para você lembrar, a constante de equilíbrio vai ser sempre o quê? A concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Ou seja, vai ser sempre assim, produto sobre reagente elevado aos seus respectivos coeficientes. Vale destacar que quanto maior o Kc, maior é o rendimento da reação. Por quê? O rendimento, como fala na primeira parte, está sempre relacionado com a quantidade de produtos. E se eu tenho maior Kc, maior é a quantidade de produtos na reação. Se eu tenho mais produtos, logo, o rendimento também vai ser maior. Porque, como a gente resolveu em questões em sala, dependia dessa análise para resolver. Por exemplo, quando o Kc variava e a análise a gente tinha que analisar a quantidade de produtos e, consequentemente, o rendimento da reação. Então, essa pode ser uma questão que ele pode cobrar indiretamente na prova, mas que é bom ficar atento, ok? Então, toda vez que você tiver numa equação, para você determinar a constante em função das concentrações, né? Que esse Kc é a constante em função das concentrações molares dos reagentes e dos produtos no equilíbrio envolvido. E, agora, mais especificamente, se a gente estiver falando de um gás, a gente pode achar a pressão parcial dele. Ou seja, se a gente, que vai partir justamente da equação de Clapeyron que a gente viu em geral 2 e estamos vendo novamente agora. Se a gente pega a equação de Clapeyron, só que especificamente para gases, o que a gente vai ter? A gente vai ter a pressão parcial do gás vezes o volume, vai ser igual ao número de mols do gás vezes o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Se eu passo esse volume que está multiplicando aqui para lá dividindo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a pressão do gás, vai ser igual ao número de mols do gás, vezes o R, vezes o T, dividido pelo volume. Só que número de mols dividido por volume, a gente viu que é o quê em soluções? É molaridade. Então, se a gente substituir esse termo aqui pela molaridade, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com o quê? A pressão do gás, parcial do gás vai ser igual à concentração do gás. Estou representando em colchetes, já que a gente está toda hora aqui falando na representação em colchetes, então vou colocar a concentração do gás vezes o restante da equação que sobrou, vezes R vezes T. Então,
essa é a equação se a gente quiser calcular a pressão parcial de um gás. Ou, como a gente pode ver também, como a gente vai ver depois eu faço a demonstração, depois que eu vou, não vou fazer a demonstração, mas vou mostrar como é que vai sair a fórmula da constante de equilíbrio, mas envolvendo a pressão parcial de um gás, ok? Então, a constante de equilíbrio, já entrando nesse conceito de constante de equilíbrio em função da pressão, ou seja, vai ser o quê? Vai ser nada mais nada menos que essa expressão aqui, como a gente viu, a velocidade em função das concentrações, só que em vez de ser as concentrações dos gases, vai ser justamente a pressão parcial do gás. Ou seja, a gente vai ter que o V1, a velocidade no sentido direto, vai ser K1 vezes a pressão parcial do A vezes a pressão parcial do gás B. E V2 vai ser igual a constante de velocidade 2 vezes a pressão do C vezes a pressão do D. Claro, não esquecendo, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Nunca pode esquecer dos coeficientes estequiométricos. E, se a gente fizer a mesma análise para o equilíbrio, no equilíbrio o que a gente tem? No equilíbrio, V1 é igual a V2, certo? Se a gente fizer a mesma análise que a gente fez para a constante em função das concentrações, a gente vai chegar nessa mesma fórmula aqui. Só que a única diferença é que, em vez de ser concentração, vai ser produto. Ou seja, nosso Kp, que a gente chama que é a concentração em função das pressões parciais dos gases, vai ser o quê? A pressão parcial do C elevado a Czinho, vezes a pressão parcial do D elevado a Dzinho, dividido pela pressão parcial do A elevado a Zinho, vezes a pressão parcial do B elevado a Bzinho. Ou seja, é a mesma equação, apenas mudando, em vez de ser a concentração, é a pressão parcial. Agora, voltando aqui, como eu tinha falado nessa equação aqui, se a gente quiser achar, aqui a gente está falando da pressão, achando a pressão parcial em função da concentração. Eu posso também fazer o quê? Achar a concentração do gás em função da pressão. O que eu faria nesse caso? Eu pegaria esse RT e passava para lá, para o outro lado, dividindo. Ou seja, ficaria o quê? A gente ficaria com a pressão do gás dividido por R vezes T. Então, se a concentração é a pressão parcial dividido por RT, se eu substituir esses valores aqui nessa equação daqui, eu acho a relação entre o Kp e o Kc. Eu não vou fazer a demonstração porque o professor já fez em sala e também não é necessário decorar a demonstração, basta você saber a fórmula. Que é o quê? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que o Kp vai ser igual ao Kc vezes RT elevado ao ΔN. O que significa cada uma dessas coisas? O Kp, como a gente viu, é a constante de equilíbrio em função da pressão parcial do gás. O Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração dos gases. O R é aquele valor constante, ou seja, universal dos gases, ou seja, 0,082, se a pressão estiver em atm, ou, como a gente viu, 62,3 se a pressão estiver em milímetros de mercúrio. Na maioria dos casos, a gente vai usar o 0,082. Só estou colocando esse valor para não ficar batido se alguma questão aparecer, a gente tem que usar ele. O T é, como a gente viu, a temperatura, sempre em graus Kelvin, ou seja, se a gente tiver a temperatura da maioria das vezes dá em graus Celsius, para a gente achar, lembrando, se a gente quiser achar a temperatura em grau Kelvin, basta pegar a temperatura em Celsius e somar 273, para a gente achar a temperatura em graus Kelvin. Só lembrando um conceito. O que seria agora esse ΔN que está no expoente? O ΔN vai ser justamente, quando a gente tem uma equação, o somatório dos coeficientes dos produtos menos a soma dos coeficientes dos reagentes, ou seja, vai ser os coeficientes dos produtos menos os coeficientes dos reagentes. Se eu tenho, então, uma reação, como a gente viu, Azão reagindo com Bzão com coeficiente B, em equilíbrio com Czinho
Czão mais Dzinho, Dzão, como que seria o ΔN nesse caso? Seria os coeficientes dos produtos, ou seja, C mais D, menos Azinho mais Bzinho. Que é o quê? Porque coeficiente dos produtos, C e D, menos somatório dos coeficientes dos reagentes. Ou seja, de acordo com questão para questão, vai variar os valores. Ou seja, por exemplo, se eu pegasse, fazer de exemplo, essa equação aqui, que a gente viu no outro vídeo. 2SO2 mais O2 gerando 2SO3. Como que seria o ΔN? Coeficiente do produto, a gente só tem o 2, então seria 2. Menos soma dos coeficientes do produtos, 2 mais 1. Aqui tem 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, ΔN seria 2 menos 3, que daria menos 1. Ou seja, o ΔN dessa reação seria menos 1. E essa análise a gente vai fazer para qualquer equação que aparecer. E vale destacar uma coisa. Se o ΔN for zero, como por exemplo, essa equação aqui, CH3COH mais C2, essa equação toda aqui. Se a gente observar, ó, produtos 1 mais 1, 2. Somatório dos coeficientes dos reagentes, 1 mais 1 também é 2. Então, 2 menos 2, o ΔN vai ser zero. Quando o ΔN é zero, o que a gente tem? A gente vai ter RT elevado a zero. RT elevado a zero vai dar 1, porque todo número elevado a zero é 1. Então, se o ΔN for igual a zero, a gente pode dizer que o KC vai ser igual ao KP. Ou seja, se tu reparar isso em algumas questões, tu pode acabar poupando tempo, poupando cálculo na hora da questão. E quantas unidades de KC e KP, que faltou a gente falar? O KC vai ser sempre dado em mol por litro elevado a ΔN, já que a gente está falando de concentração, né? Ou seja, a gente está sempre falando aqui, ó, das concentrações. Então, as concentrações, como a gente está falando da molaridade, vai ser em mol por litro. Ou seja, mol por litro elevado ao ΔN, já que a gente está sempre elevando os coeficientes da equação. Agora, o Kp, como a gente está falando da constante função das pressões, na maioria das vezes vai estar em ATM, então vai ser o ATM elevado ao ΔN da reação em si. Esses casos é só mais para identificação das unidades na hora da questão. Assim, que como a gente viu em algumas questões, isso é necessário para a gente poder identificar corretamente. Então, partindo agora para o último conceito, a gente vai agora falar de deslocamento de equilíbrio. Que eu resumi assim, para ficar mais tranquilo. O que seria o deslocamento de equilíbrio? Que é baseado, como o professor falou, no princípio de Le Chatelier. O que ele diz? Se um fator externo age sobre o sistema em equilíbrio, o mesmo se desloca a fim de retornar o equilíbrio. Ou seja, por exemplo, existem 3 fatores que podem mudar, fatores externos que podem agir. Como a gente viu, que é a concentração, a pressão e a temperatura. Ou seja, se alguma coisa, por exemplo, muda a sua concentração, o equilíbrio vai ser assim, meio que como se fosse, a gente pode considerar que é uma balança, a balança vai ficar meio que torta, ou seja, vai pesar mais para um lado do que para o outro. Sendo assim, o deslocamento de equilíbrio é justamente isso, você tentar reequilibrar essa balança que ficou desequilibrada. Existem 3 fatores. O primeiro é a concentração. Como é que eu resumi para ficar mais claro essa questão? Se eu aumento a concentração, vai deslocar para o outro lado do equilíbrio, ou seja, do outro lado do sistema. Se eu diminuo a concentração, vai deslocar no sentido a qual diminuiu. Por quê? Deslocar para o outro lado do equilíbrio. Por quê? Por exemplo, vou pegar essa reação aqui, 2SO2 mais O2 gerando 2SO3. Se eu aumento a concentração de SO2, eu vou ter uma concentração maior desse lado de cá, esquerdo, do que desse. Então, o equilíbrio vai querer o quê? Aumentar a concentração desse daqui para poder as concentrações ficarem iguais, certo? Então, para onde vai o deslocamento de equilíbrio? Se está aumentando desse lado, o equilíbrio vai estar deslocado para a direita. A mesma coisa vai acontecer se eu aumentar a concentração de O2. Porque se eu estou aumentando desse lado, vai faltar do lado direito. Então, o deslocamento de equilíbrio vai estar para a direita.
Agora, se eu aumento o SO3, aonde que vai ficar faltando agora? Vai ficar faltando do lado de cá. Então, ele vai para o outro lado da equação. Ou seja, o deslocamento vai para a esquerda. Por isso que o quê? Se eu aumento a concentração de um lado, ele desloca para o outro lado do equilíbrio. Ou seja, se eu aumento de um lado, vai para o outro. Se eu aumento desse lado, vai para o outro. Agora, se eu diminuo a concentração de alguém, por exemplo, se eu diminuo a concentração de SO2, vai tá faltando do próprio lado que está diminuindo. Então, o equilíbrio vai querer o quê? Vai querer aumentar justamente desse lado. Então, o deslocamento vai estar para a esquerda. Mesma coisa se eu diminuir O2, vai estar faltando desse lado. O deslocamento vai estar para o próprio lado. Agora, se eu diminuo o SO3, vai estar faltando desse lado direito. Então, o deslocamento vai para o próprio lado onde está faltando. Então, o deslocamento vai para a direita. Ok? Basicamente, com essa análise, serve para você identificar para onde vai o deslocamento de equilíbrio de uma concentração. Agora, outro fator externo é a pressão. E quando a gente trata de pressão, a gente tem que sempre associar a sua relação entre a pressão e o correspondente volume. Como a gente viu em Física 2, a gente viu lá na equação geral dos gases o quê? Que é a equação pressão vezes volume dividido por T é igual a PV sobre T. Ou seja, a lei geral dos gases. O que a gente pode tirar dessa equação? Conforme se aumenta a pressão, o volume diminui, porque pressão e volume estão aqui inversamente proporcionais. Sendo assim, vai ser a partir dessa análise que a gente vai identificar aonde vai o deslocamento de equilíbrio. Por quê? Se eu aumento a pressão, diminui o volume. Se eu diminuo a pressão, aumento o volume. E para onde vai, respectivamente, o equilíbrio? Se eu aumento a pressão, vai diminuir o volume. E o equilíbrio vai justamente deslocar no sentido de menor volume. Ou seja, onde tiver menor volume na reação, ou menor número de mols. Mesma coisa, se eu diminuo a pressão, aumenta o volume. Então, ele vai deslocar, só que no sentido de maior volume. E como que a gente vai identificar o volume da reação? Através dos coeficientes estequiométricos. Ou seja, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Ou seja, 2 mais 1 significa que aqui eu tenho 3 volumes. Agora aqui, como eu tenho só 2, significa que eu tenho 2 volumes. Sendo assim, aqui eu tenho maior volume do que no lado direito. Vai ser a partir dessa análise, ou seja, então nessa equação, se eu aumento a pressão, significa que o volume diminui. Então, o sentido vai ir para o de menor volume. Onde tem menor volume? Aqui do lado direito. Então, o deslocamento do equilíbrio vai estar para a direita. Agora, se eu diminuo a pressão desse sistema, o deslocamento vai para o sentido de maior volume. Então, o deslocamento vai para onde? Onde tem maior volume? Aqui, porque aqui eu tenho 3 que é maior que 2, ou seja, o deslocamento vai para a esquerda. Então, vai ser essa análise que tu vai fazer quando você estiver dando uma questão que estiver variando a pressão de um determinado sistema. Agora, última coisa que influencia é a temperatura. Para a gente entender a temperatura, a gente tem que lembrar o conceito da diferença entre reação endotérmica e exotérmica. Por quê? Porque elas têm esse valor de ΔH aqui. O que seria ΔH? ΔH é justamente a variação de entalpia, que é o calor que é absorvido ou liberado pelo determinado sistema. Ou seja, se a reação for endotérmica, o ΔH vai ser positivo, ou seja, ele vai estar absorvendo calor. Agora, se a reação for exotérmica, o ΔH vai ser menor que zero, ou seja, negativo. Então, isso vai significar que ele vai estar liberando calor. Como a gente pode ver aqui, nesse exemplo aqui, N2 mais 3H2 gerando NH3, a síntese da amônia. O ΔH está negativo. Se ele é negativo, significa que essa reação é exotérmica. Só que é exotérmica em qual sentido? Porque quando a gente está falando de uma reação reversível, a gente sabe, a gente tem o sentido direto e o inverso. Nesse caso, o ΔH vai estar sempre indicando a entalpia do sentido direto, ou seja, então a gente diz que no sentido direto a reação é exotérmica e no sentido inverso a reação é endotérmica. Tanto é que o quê? Se eu quiser representar essa equação
de forma endotérmica, o que que eu faço? Eu vou inverter essa equação, ou seja, não tá N2 mais 3H2, eu posso dizer o quê? Que 2NH3 vai gerar N2, ambos gasosos, né? Mais 3H2 e ΔH igual a mais 22 quilocalorias. Ou seja, eu posso representar dessa forma também. Assim, se eu digo assim, eu estou dizendo que o sentido direto é exotérmico. Se eu digo assim, eu estou dizendo que o sentido direto é endotérmico, porque o ΔH está positivo, e no sentido inverso é exotérmico. Ok? Então, e como que a gente vai analisar o deslocamento nesse caso? Se eu aumento a temperatura, vai deslocar no sentido endotérmico. E se eu diminuir, vai no sentido exotérmico. É basicamente isso que você tem que lembrar. Ou seja, se eu aumento a temperatura, vai no sentido endotérmico. Nessa reação aqui, por exemplo, se eu estou aumentando a temperatura, o sentido endotérmico está para a esquerda. Então, o deslocamento vai estar para a esquerda. Agora, se eu diminuo a temperatura, vai no sentido exotérmico. Ou seja, o sentido endotérmico dessa reação é para a direita. Então, o deslocamento vai para a direita. Agora, se eu analiso dessa equação aqui, aí já muda. Por quê? Se eu aumento a temperatura, vai no sentido endotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, o deslocamento vai para a direita. Agora, se eu diminuo a temperatura, o sentido vai para a esquerda, porque vai estar no sentido exotérmico. Ok? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, podem mandar aí no grupo que eu respondo. E também se tiver alguma questão envolvendo esse assunto, vocês podem procurar mandar mensagem ou dúvida sobre o vídeo que eu tiro para vocês, ok?